E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer exercícios da apostila Koch para o cursinho de Química 131, apostila 6, capítulo 31, que trata do assunto óxidos ácidos e básicos. Vamos lá. Primeiro exercício. Amostras de óxidos de alguns elementos químicos foram testadas quanto à solubilidade em água. Nos testes em que foram obtidas soluções, o pH foi determinado. As amostras de óxidos também foram testadas quanto à reatividade frente a uma solução aquosa de HCl. Os resultados estão anotados na tabela. Então, está aqui a tabela, vamos ver o que ele quer. Letra A. Qual amostra corresponde a um óxido certamente classificado como alcalino? Bom, um óxido alcalino, lembra que a palavra aqui alcalino é sinônimo para básico, então ele quer um óxido básico. Se ele é um óxido básico, quando eu medir o pH em água, ele vai ter um pH acima de 7. pH básico, ok? Além disso, um óxido básico vai reagir com um ácido. Solução aquosa de HCl é uma solução de ácido clorídrico. Então, se eu procurar um óxido que reage com o meu HCl, é porque ele é um óxido básico, ok? Se a gente analisa aqui, dentre as opções, o óxido A é justamente o que corresponde ao que a gente precisa, porque além dele reagir com um ácido, é o único que reage, ele tem um pH acima de 7, pH 14, bem básico, ok? Agora a letra B, vamos ver. Quais amostras correspondem a óxidos de elementos não metálicos? Justifique sua resposta. Bom, o que a gente tem aqui? Um óxido não metálico, em geral, vai ser um óxido ácido. Assim, se eu medir o pH desse óxido em água, ele vai ter um pH abaixo de 7. E, além disso, um óxido ácido não vai reagir com ácido, ele reagiria com uma base. Como eu tenho o HCl aqui, que é um ácido, então eu não tenho reação com ele. Analisando aqui, nós temos os óxidos C e D. pH abaixo de 7, ou seja, um pH ácido, e não ocorre reação com ácido, ok? Então, os óxidos C e D são os meus óxidos de elementos não metálicos, ok? Vamos lá, continuando. Exercício 2 agora, que diz o seguinte. Um óxido básico é um óxido iônico que reage com água, tendo um hidróxido como produto. São óxidos básicos todas as seguintes substâncias. Então, ele quer a alternativa que contenha óxidos básicos. Um óxido, como a gente já viu, é um composto binário, tem apenas 2 elementos. E um dos elementos tem que ser o oxigênio. Assim, a gente já consegue eliminar as alternativas C, porque esse composto aqui não é um óxido, ele é um sal. A alternativa D já eliminamos, porque esse composto aqui não é um óxido, ele é uma base, é um hidróxido. E já eliminamos a alternativa E, porque esse daqui e esse daqui são sais, não são óxidos, ok? Sobra para a gente alternativas A e B. Para eu ter um óxido básico, é porque em água ele tem que formar uma base, e além disso tem que ser um óxido iônico. Como eu já tenho o oxigênio, que é um ametal, eu tenho que ver o outro elemento e ele tem que ser um metal. Analisando a letra A, nós temos carbono, que é um ametal, então não pode ser, porque esse daqui não é um óxido iônico, ele é um óxido molecular. Esse daqui também é um óxido molecular. Eliminamos a letra A, então nós temos que lembrar que óxidos básicos são óxidos iônicos, sobra para a gente a alternativa B como correta. Tá aqui, óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de potássio. São os nossos óxidos básicos. Todos eles em água formam bases. Exercício 3 agora para a gente fechar nossa aula. Diz o seguinte. A decomposição térmica do calcário, CaCO3, produz CO2 e CaO, ou seja, nessa transformação 1. Ele fala aqui que o CaCO3 ou é um sal ou é um ácido. Lembrando que o CaCO3 possui aqui um cátion, que é o Ca2+, que não é o H+, como único cátion. Então, ele não é um ácido, ele é um sal. Sobrando aqui para a gente alternativas A, B e C. Analisando o CO2 e o CaO, nós temos que o CaO
O óxido de cálcio é um óxido básico e o CO2 é um óxido ácido. Assim, a alternativa correta aqui, letra A, é um sal que produz um óxido ácido e um óxido básico, ok? A gente fecha a nossa aula aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.